O tema dessa ministração é Jesus torna o impossível inevitável, irmãos. E esse mês de julho, que está finalizando, o tema, a frase central, ou o versículo central que Deus nos deu, foi em Isaías 43:18, que diz assim: esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que vou fazer. Eu posso ouvir um glória a Deus? E o texto continua dizendo, no verso 19: pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Olha que coisa linda, Deus está sempre fazendo algo novo. É interessante que Deus em todo momento, Ele está fazendo algo novo. Pastor, mas eu não estou vendo. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. O fato de talvez você não estar vendo o que Deus está fazendo, o fato de talvez você não estar percebendo o que Deus está fazendo, não significa que Deus não está agindo. Não significa que Deus não está trabalhando. Deus trabalha muitas vezes, irmãos, no invisível, naquilo que muitas vezes a igreja, ou muitas vezes nós não estamos percebendo. Deus está fazendo algo novo todos os dias. Todos os dias. Olha aqui para mim, a Bíblia faz uma afirmação que é muito interessante, porque a Bíblia vai dizer: tudo é possível ao que? Tudo é possível ao que? Olha aqui para mim, presta atenção. A Bíblia está dizendo que tudo é possível. Isso não significa, irmãos, que para que tudo aconteça, para que as portas se abram, para que os recursos cheguem, as coisas ao meu lado tem que estar favorável, o país tem que estar favorável. Se a gente for pensar de forma natural, os indicativos para os próximos anos, vindo da direção do governo, não é os melhores, os números não apontam para algo bom. Mas eu não estou me movendo de forma natural, eu estou me movendo de forma sobrenatural. Eu não preciso dos indicativos do homem, eu preciso de uma palavra de Deus. Se Deus diz que tudo é possível, se Deus diz que tudo é possível, tudo é possível. Pastor, mas como que tudo é possível? Sabe por que tudo é possível, irmãos? Porque quem prometeu é fiel para cumprir. Não, eu vou repetir, você precisa vibrar, porque se eu tivesse aí embaixo, irmão, eu já dava um glória a Deus. Tudo é possível, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Números vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para quê? Para que se arrependa. Para que se arrependa. O país não precisa estar do jeito que eu gostaria, para que aquilo que Deus prometeu se cumpra. As coisas não precisam estar acontecendo da forma que eu gostaria, para aquilo que Deus prometeu aconteça. Quando a gente olha para a história, quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para os testemunhos, normalmente a gente vê isso muito claro. Por exemplo, quando a gente olha para a história de Jairo, uma história muito conhecida. Aquele homem acorda um belo dia e ele tem um problema com o qual ele não imaginou enfrentar naquele dia. A Bíblia vai dizer que a sua filha estava doente, e não só doente, ela estava muito doente. Ela estava à beira da morte. E ele toma um posicionamento diante da religião, diante daquilo que ele tinha que viver.
ele se posiciona e ele vai até Jesus, porque ele entendia que Jesus poderia ser. Jesus poderia ser o milagre que ele queria, ou que ele precisava naquele momento. E é interessante que, enquanto ele vai até Jesus, você conhece um pouquinho da Bíblia, um pouquinho da história. Ele chega: Jesus, eu preciso que você vá à minha casa e impõe as mãos sobre a minha filha e ela vai ser curada. E Jesus diz que iria, mas no meio do caminho, você conhece a história, aparece uma outra mulher, que um problema também ali muito parecido ou semelhante, que uma mulher que já sofria há muito tempo de hemorragia, toda aquela história, e você conhece bem. E Jesus para dar atenção para aquela mulher. Enquanto Jesus estava dando atenção para aquela mulher, entendendo o coração dela, porque não se tratava simplesmente de curar aquela mulher, se tratava de destravar aquela mulher, porque ela chegou como uma mulher qualquer, mas após o milagre, ela sai como filha de Deus. Então não se trata simplesmente de curar, se trata de destravar, de entender, de saber quem você é. Irmão, não basta você apenas ser filho de Deus, você precisa entender o que tem um filho de Deus. E é interessante que a conversa vai se desenrolando, Jesus com aquele cara, com aquela mulher, perdão. Chega alguém na história e diz: olha, não incomode mais o mestre, a sua filha morreu, não tem mais jeito, acabou, deixa Jesus seguir. Olha aqui para mim, irmãos, de forma natural, a circunstância apontava para um grande problema, um filho que foi constatado que agora tinha morrido. Até que Jesus olha e libera uma palavra sobre a vida daquele homem, e Jesus olha para ele e fala: não tenha medo, crê somente. Todos os indicativos mostravam para algo ruim, todos os indicativos mostravam falta de esperança, todos os indicativos mostravam que não tinha mais jeito. Mas Jesus, Deus, o nosso Pai, Ele não se move por indicativo natural. A palavra que Ele liberou é: não tenha medos, crê somente. Ei, irmão, eu vim aqui como profeta de Deus para liberar algo sobre a tua vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei quais as notícias que chegou até você, mas Deus não precisa que o cenário esteja tudo pronto, tudo a favor. Deus só precisa que você crê naquilo que Ele disse. Dá um glória a Deus aí. Deus não precisa de um cenário favorável, irmãos. Sabe por quê? Porque todo dia Deus está fazendo uma coisa nova. Todo dia Deus está fazendo uma coisa nova, que está saindo. Não percebes? Não percebes? Quantos livramentos! E a gente está tratando como algo natural aquilo que a gente devia agradecer. Senhor, obrigado. Quantos livramentos, quanto cuidado de Deus. Quanto cuidado de Deus. Porque é onde os indicativos de forma natural têm apontado para a crise, onde pessoas estão ficando desesperadas, preocupadas. Existe uma igreja que não está parando nos indicativos, mas está se movendo pelaquilo que Deus disse. Se Deus disse, irmão, entenda uma grande verdade. Deus vai pegar a partir da tua dor,
Deus vai pegar a partir da tua tristeza, a partir dessa doença, e vai fazer com que o nome dele seja glorificado. Deus não precisa de bons indicativos, irmãos. Deus só precisa que você creia que aquele que começou a boa obra, aquele que começou, Ele está fazendo coisas novas, está saindo à luz, está acontecendo, está brilhando. Deus está sendo glorificado com aqueles que creem. Irmão, a gente não precisa de um cenário favorável. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente acha que quando tudo está bem, Deus está me apoiando, mas se não está indo tudo bem, Deus virou as costas para mim. Quem disse? O problema é que talvez os nossos olhos estão olhando de forma tão rasa, que a gente não vê tudo que Deus já fez. Rapaz, se eu fosse parar para contar tudo que eu vivi nesses últimos 6 meses, ou nesses primeiros 6 meses do ano, mas nem que eu tivesse, nem que eu fosse o melhor especialista, eu conseguiria explicar, irmãos. Eu vejo Deus agindo nos detalhes, Deus movendo de forma poderosa. Deus traz do sul, Deus traz do norte, Deus conecta pessoas, Deus abre portas, Deus me coloca em lugares. Eu falo: Deus, obrigado. Como o Senhor é bom. E Deus não só tem abençoado a minha vida, mas tem abençoado a vida da minha esposa, tem abençoado a vida dos meus filhos. Eu tenho visto o cuidado de Deus em todas as áreas. Deus nos guardando, nos protegendo, nos cercando por trás e por frente. Em tudo eu vejo a mão de Deus. Então, entenda. Sabe qual é o problema? Muitas vezes, irmãos, a gente dá acesso para algumas pessoas que não nos dá destino. Não dê acesso ao teu coração para pessoas que só conseguem falar a coisa negativa. Não dê acesso para pessoas que só vê o lado ruim da coisa. Não dê acesso para pessoas que só vai mostrar o lado ruim. Tem acesso com aquele que diz que está fazendo algo novo. A Bíblia tem muitas passagens que fala acerca disso. Uma história muito conhecida que você conhece é de um homem chamado Lázaro. Do ponto de vista humano, não tinha mais o que fazer. As irmãs de Lázaro já estavam chorando. Todo mundo desesperado. Lázaro tinha o quê? Morrido, irmãos. Até que Jesus entra em cena. E aí você conhece a história. Jesus demora 4 dias para chegar. E quando Jesus chega, o que não falta é questionamento. Quando Jesus chega, o que não falta é pessoas apedrejando. Quando Jesus chega, o que não falta é pessoas apontando. Quando Jesus chega, o que não falta é pessoas dizendo o contrário. Irmãos, Jesus precisa ser o meu modelo. Jesus, quando ele se movia, ele dizia assim: eu só faço o que vejo o meu Pai fazer. Jesus não se movia pelaquilo que as pessoas falavam. Jesus não se movia quando alguém elogiava ele, mas Jesus também não parava quando alguém reprovava a ação dele. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Se eu fosse me paralisar, ou se eu me paralisasse pelas vezes que as pessoas reprovam as minhas ações, eu não estaria mais aqui. Mas eu não posso me mover pelo que as pessoas dizem, nem de bom e nem de ruim. Eu preciso me mover pelaquilo que Jesus tem falado comigo. O cenário era contrário, os questionamentos estavam acontecendo,
As pessoas ali não tinham mais o que fazer, né? As pessoas ali estavam totalmente desacreditadas, até que Jesus faz uma pergunta: onde colocar o corpo? Onde colocar o corpo? E é interessante, né, irmãos, que quando você faz uma pergunta que choca com aquilo que os olhos naturais estão vendo, normalmente as pessoas já não vibram de novo, elas vêm com outro questionamento. Essa semana eu estava falando com uma pessoa aqui da igreja, e ela me chamou e falou: pastor, eu estou indo bem, as coisas estão acontecendo, mas eu recebi uma proposta para mudar de Rio Preto para ganhar 10 mil reais. Eu falei: sério? Eu falei: você tem uma palavra para ir embora? Você tem? Eu falei para ele: nunca se mova pelaquilo que os teus olhos naturais estão vendo. Se mova pelaquilo que Deus te direciona. Porque talvez você está achando que 10 mil é um bom dinheiro hoje, mas o que Deus pode fazer na tua vida, 10 mil vai ser o teu dízimo. Eu falei: agora não se mova pelo que eu estou falando, porque talvez eu estou correndo o risco de colocar a minha alma na frente disso, para dizer que eu não quero que um membro saia da igreja. Não se mova pelo que eu estou falando, mas se mova pelo princípio, se mova pelo que Deus está fazendo. Eu disse para ele: olha o que Deus começou a fazer na sua vida nesses últimos 3 meses, olha o que Deus já abriu de portas, olha o quanto você cresceu, o quanto você se desenvolveu, olha o quanto você cresceu em todas as áreas, você, a sua esposa, a sua filha. Eu falei: aprenda uma coisa, querido. Às vezes o inimigo, ele é muito sutil, às vezes ele quer nos... Porque assim, entenda uma coisa, irmãos, quando Deus não consegue mais fazer você sair da presença, às vezes ele tenta fazer você desviar do propósito. Deixa eu contar um testemunho para você, eu já vou voltar para o texto de Lázaro. Eu não esqueci que ele morreu, não. Olha aqui para mim. Quando eu me converti há 25 anos atrás, um amigo meu, amigo pessoal, dono de uma grande empresa aqui em São José do Rio Preto, me chamou. A gente sempre foi amigo. E ele falou assim: vou te colocar na minha equipe, você vai ser um dos gestores, você vai fazer isso. Há 25 anos atrás, ele me ofereceu, 5 mil reais, um carro da empresa, seguro. E como eu ia viajar muito, ele falou assim: você vai dormir nos hotéis, e a gente já tem os pontos onde você vai lavar a sua roupa. Na hora eu falei: cara, é tudo que eu queria. Mas eu tinha me convertido fazia 6 meses, saído de uma vida promíscua, uma vida totalmente desestruturada, e ele queria que eu trabalhasse sendo um representante dele quando explodiu os fitness, as academias. E eu tinha que sair de casa e ficar 3 semanas fora. Voltava para Rio Preto, ficava 3 dias, mais 3 semanas fora. Você acha que eu ia conseguir me manter cristão? Para um cara com 20 e poucos anos, que tinha uma vida promíscua, uma vida totalmente desestruturada. Mas ainda assim, eu fui e fiz o treinamento. Ele me treinou. Eu fiquei 60 dias dentro da empresa, aprendi tudo sobre os aparelhos. Fiz o treinamento, ele me registrou.
Chegou na segunda-feira que eu tinha que viajar. Deus falou comigo: não troque o que eu vou fazer na tua vida pelo que estão te oferecendo agora. Eu falei: Deus, mas eu preciso trabalhar. Eu tinha quebrado, irmãos, eu tinha perdido a minha empresa. E Deus disse para mim: eu vou fazer muito mais se você confiar em mim. Eu saí na porta da minha casa, o cara estava lá. Eu disse para ele: cara, você não vai entender, mas eu preciso te falar, eu não vou mais. Aquele cara me xingou tanto, irmãos. Meu amigo me chamou de moleque, me chamou de irresponsável, e por aí vai. E eu disse: Deus, além do dinheiro, o cara acabou comigo. O que eu quero dizer, querido, o que eu quero dizer é que nós não podemos nos mover. Nós não podemos nos mover pelo cenário natural. Porque se Deus diz que vai cuidar de você, Ele vai cuidar de você. Se Deus diz que Ele cuida das plantas, Ele cuida dos pássaros. Não sois vós mais? Não tem vós muito mais valor? A gente precisa entender, naturalmente, irmãos, não tinha jeito. Sempre vai ter as pessoas que questionam, porque eu fui questionado que eu era louco. Jesus falou: cadê o corpo? Qual foi a resposta que deram para Jesus? Quem lembra? Está morto. Há 4, cheira. Jesus não perguntou da condição. Cuidado para quem você abre teu coração, porque aos olhos naturais vai ter muita gente que vai falar assim: não tem mais jeito, está acabado. Abrir empresa nessa época, com esse governo louco, você está doido? Mas você está abrindo empresa por causa do governo? Ou você está abrindo empresa porque Deus te deu uma palavra? Você está se movendo porque a circunstância natural aponta algo bom? Ou você está se movendo porque Ele é bom? Quem está entendendo o que eu estou falando? Percebe que o ambiente, o cenário aqui era complicado. Está morto, não tem mais jeito. Mas Jesus não perguntou se estava morto. Jesus perguntou onde estava o corpo, aonde colocaram ele. Ah, querido, cuidado para quem você tem dado ouvido. Cuidado quais são as pessoas que estão próximo de você. Cuidado quem são as pessoas que estão sendo seus conselheiros. Pastor, mas a Bíblia diz que na multidão há conselho. Na multidão, presta atenção. Mas conselho que pode edificar a tua vida só pode vir de alguém que tem relacionamento com Deus. Cuidado, tem gente que vai fazer alguma coisa, fala para todo mundo, comenta com todo mundo, abre a sua vida para todo mundo. Não! Para quem que você está dando acesso? Para pessoas naturais? Aquele rapaz que eu acabei de falar, hoje ele se converteu. Pode ouvir um amém aí? Glória a Deus. Ele nunca mais falou comigo, ficou uns 15 anos sem falar comigo, Gui. Aí passou uns 15 anos, eu encontrei ele no mercado, ele falou: Demir, vem cá. Eu falei: nossa, vai acabar comigo de novo?
humilhação não acaba nunca. Eu falei, cara, ele falou, cara, porque quando eu disse que não ia mais, eu falei, cara, eu me converti e eu tenho uma palavra de Deus para não ir. Aí eu encontrei ele, uns 15 anos depois. E ele disse, você é pastor, né? Eu falei, sou. Ele falou assim, hoje eu entendo aquilo que você fez. Ele falou, eu entreguei minha vida para Jesus. Eu falei, glória a Deus, meu irmão. Ele falou, eu queria te pedir perdão, porque aquele dia eu acabei com você. Eu falei, fica tranquilo. Eu sei que naturalmente eu faltei com a minha palavra. Eu sei disso. Eu falei, mas eu fui fiel a Ele. Entende a diferença? Então cuidado, cuidado, quem são as pessoas, irmãos? Eu não sei quem são as pessoas que você tem ouvido, que está próxima de você, mas o que Deus vai fazer na sua vida não depende de tempo, não depende de circunstância, não depende de cenário, se está favorável ou não, porque o que Deus falou, Ele vai fazer. Creia nessa verdade, creia, creia, creia. Creia, queridos. Esse texto de Números, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Deus diria, sem ter o propósito de não realizar? Olha aqui para mim, igreja, olha aqui para mim, por favor. A igreja de Jesus, eu não estou falando a igreja, a IVEC, a igreja de Jesus precisa mudar a sua forma de pensar. Irmãos, quem estuda um pouco de neurociência, quem já fez os cursos com os coaches, eu falo porque eu já fiz todos esses cursos aí, que vocês imaginar, treinador comportamental, um monte de coisa. Esses caras estão levando para os cursos aquilo que a Bíblia diz. Eles estão fazendo as pessoas entender que assim como o homem imagina, assim como o homem pensa, assim ele é. A igreja do Senhor Jesus precisa entender quem ela é. Ela precisa entender. E só tem uma forma disso acontecer, irmãos: mudando a sua forma de pensar. Sabe, algumas pessoas, irmão, parece que vê virtude em dizer: ei, irmão, como é que você está? Estou na prova. Aí você encontra o cara 6 anos depois: e aí, irmão? Estou na prova. Que diabo é isso? Que não cabe essa prova logo? Não, irmãos, pelo amor de Jesus Cristo, deserto é lugar de aprendizagem, não é de morar, não. Eu sei que no deserto a gente vê o cuidado de Deus, a gente vê a mão de Deus. Irmão, quando eu leio a história daquele povo saindo do deserto, é lindo. Né? Você via a coluna de fogo, oh, aleluia, coluna de fogo na hora do frio, a nuvem, glória a Deus, aleluia, né? Vinha lá o maná, vinha tudo, né? Vinha água, vinha tudo. Mas, irmão, quando eu escuto a história de Josué entrando na terra prometida e desfrutando daquilo que Deus falou, é muito melhor. Você quer viver da misericórdia ou da graça? Não, você não entendeu, irmão. Você quer viver da misericórdia ou da abundância? Entende? Sabe por que Moisés não entrou, irmão? Muito tempo cativo. Muito tempo cativo. Mente limitada. O cara que falava face a face com Deus não destravou. Josué, mais jovem, foi destravado e entendeu o que Deus tinha para fazer. Então, irmãos, nós precisamos, em vez de gastar tempo pensando nos problemas, nós precisamos investir tempo declarando a palavra de Deus. Eu posso ouvir um amém? Eu
Estou quase finalizando essa conferência Sedentos. Conferência Sedentos. Olha aqui para mim. Olha no fundo dos meus olhos, se você puder. Eu quero te fazer uma pergunta. Você é sedento mesmo por Deus? Será que realmente nós somos sedentos por Deus? Porque quando a gente ora a Deus pedindo um título, irmãos, a gente não ora simplesmente, não é um tema simplesmente para chamar atenção. Sedentos. Será que nós somos sedentos mesmo por Deus? Ou nós somos sedentos pelaquilo que Ele pode fazer? Sabe, quando eu li a primeira vez o livro Caçadores de Deus? Quem já leu o livro Caçadores de Deus? Está lendo, Gui? Ali você vê gente sedenta. Será que eu sou sedento por Deus? Ou eu sou sedento pelaquilo que Ele pode fazer? Olha aqui para mim, irmãos, presta atenção. Às vezes nós queremos viver algumas experiências extraordinárias como Davi viveu. Às vezes nós queremos viver os livramentos que Davi viveu. Queremos ganhar todas as batalhas como Davi ganhou, mas sem buscar a presença de Deus como Davi buscou. Põe na tela para mim, por favor, Salmos de número 63. É muito lindo, irmãos, falar que a gente quer viver o que Davi viveu. Cara, o Saul, não, presta atenção, Saul tinha tudo para matar o cara. O cara tinha um exército na mão dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas Saul tinha uma coisa, Davi tinha uma coisa que Saul não tinha: uma ligação direta. Davi viveu algumas coisas, sabe por quê? Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco de todo. O quê? Será que a gente busca Deus de todo o coração, irmãos? Será que realmente nós somos sedentos para buscar Deus de todo o coração? Ou a gente se torna sedento quando a gente está cheio de problema? Olha o que ele vai dizer: minha alma tem sede de ti, todo o meu corpo anseia por ti, nesta terra seca, exausta e sem água. Verso 2: eu te vi em teu santuário, contemplei teu poder e tua glória. Olha só, eu te vi, eu tive experiência contigo, eu contemplei o teu poder, eu contemplei a tua glória. Olha o que ele vai continuar dizendo, olha só a profundidade disso. Verso 4: sim, te louvarei enquanto viver, a ti em oração levantarei as minhas mãos. Verso 5: tu me satisfazes mais que um rico banquete, com cânticos de alegria te louvarei. Verso 6: quando me deito, como Deus ministrou comigo esse versículo aqui. Quando me deito, fico acordado pensando. Será que somos sedentos por Deus ao ponto de quando a gente deita, a gente fica pensando nele? Será que ele é tão importante para a gente
para tirar o nosso sono. Não precisa levantar a mão não, mas quem já perdeu o sono por causa de uma conta? Ou de várias? Quem já perdeu o sono por causa de uma doença? Quem já perdeu o sono por causa de problemas? De ficar deitado e não consegue dormir e fica pensando. Mas quantas vezes eu perdi o sono pensando nele, acreditando nele, buscando nele. Sedento, será que realmente eu sou sedento por ele? Ou eu sou sedento pelos favores dele? Será que eu sou sedento por ele? Ou eu sou sedento pelos milagres que ele pode fazer? Porque ele vai fazer, irmãos, milagre. Milagre não é o que Deus faz, milagre é o que ele é. Sabe, eu fico imaginando às vezes Pedro diante da pesca maravilhosa. Ele não tinha pego nada, você conhece a história, daí a pouco ele pega um monte de peixe. Talvez foi a maior pesca que ele fez, até que Jesus olha para ele e fala assim: deixa tudo. Eu acredito que Pedro naquele momento olhou para os frutos que ele poderia produzir e olhou para aquilo que Jesus poderia fazer. E ele colocou, eu creio que ele colocou aquilo em pauta naquele momento. E eu acredito de todo o meu coração que ele disse, no íntimo do seu ser: nada que eu faça vai ser maior ou mais poderoso do que o que Jesus pode fazer. Porque olha aqui para mim, irmãos, para você tomar uma decisão de caminhar com Jesus de verdade, de ser um dizimista de verdade e não enganar. Tem muito empresário que ganha um valor e devolve um valorzinho lá para aliviar a consciência e diz que dizima. Para com isso, você está enganando quem? Enganando quem? De olhar que ele é mais importante. Davi olhou e falou assim: eu fico acordado pensando em ti, meditando a teu respeito a noite toda. Você já virou uma noite pensando nele? Não, agora o próximo versículo é para acabar. Põe o próximo. Põe o próximo versículo. Tu és o meu auxílio, a sombra de tuas asas, canto de alegria. Minha alma se apega em ti, tua forte mão direita me sustenta. Tem uma outra tradução que Davi fala assim: que a presença dele, está numa outra tradução, no verso 7 ou no 6 ali, vai dizer assim: que a presença dele é melhor do que a própria vida. Alguém já leu essa tradução? A presença dele é melhor do que a própria vida. Quer viver uma nova realidade? Quer viver uma nova realidade? Você vai ter que mudar a tua forma de pensar, querido. Olha o que interessante. Mude a sua forma de pensar. Só assim você vai mudar as palavras que saem da sua boca. A verdade é que um pensamento gera uma palavra gera um sentimento,
Um sentimento gera uma ação, e uma ação gera resultados. Resultados vai influenciar no meu destino, no meu futuro. Davi entendeu isso. Por isso ele liberava palavras. Ele confiava no Deus e ele liberava palavras. Senhor, o Senhor é mais importante. Eu sei que o Senhor é na minha vida. Quando a gente muda a nossa forma de pensar, irmãos, olha aqui para mim, automaticamente você vai começar a mudar as palavras que vai começar a sair da sua boca. Em vez de você focar no problema, você vai começar a focar em Deus, na solução, naquele que pode, naquele que faz, naquele que opera. Porque nós temos entendido que palavras são o quê? São sementes. E se palavras são sementes no mundo espiritual, Deus faz através das palavras que saem da tua boca o quê? Milagres. 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 Quais as palavras que têm saído da sua boca? Em qual grupo você pertence? O grupo que está questionando, o grupo que está olhando de forma natural, ou o grupo que tem a mente de Cristo, que não quer saber como está, mas está perguntando aonde eu preciso liberar uma palavra? Aonde que eu preciso manifestar o reino? Jesus olhou a circunstância não de forma natural, ele simplesmente falou: aonde colocar o corpo? E é muito louco, porque Jesus chega e fala assim: Pai, graças te dou, porque o Senhor sempre olha aqui para mim, quando você alinha céus e terra, quando você entende essa verdade, você vai liberar palavras segundo aquilo que Deus disse. E Deus, que é Deus, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Ele não pode voltar atrás. Isso não é pôr Deus na parede, isso é honrar a Deus. Lázaro não tinha mais tímpano. Lázaro sequer tinha alma ali naquele lugar. Naturalmente era impossível. Todo mundo desacreditado. O que havia era questionamento. O que havia... Esse não é o amigo dele? Por que ele não chegou antes? Por que ele não fez de forma diferente? Jesus não rebateu liberando palavras sobre as pessoas, sabe por quê? Porque cada um dá o que? Jesus não entrou na pilha daqueles que olhavam de forma natural. Jesus continuou olhando para o Pai. Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Já não dependia mais do que Lázaro tinha que fazer, porque Lázaro não tinha sequer mais tímpano para ouvir o que Jesus estava dizendo. Mas ele disse: Pai, graças te dou, porque sempre me... Lázaro, sai para fora. Irmãos, na presença de Deus, alinhado uma palavra de Deus, o impossível se torna inevitável. Não tem como não acontecer. Quando nós nos alinhamos à vontade de Deus, Jesus liberou uma palavra. Jesus liberou uma palavra no mundo espiritual.
Lázaro sai para fora. Irmãos, tudo que Deus faz, Ele faz através do que Ele... Você conhece a história, coloque-se de pé. Do princípio criou Deus os céus, a terra estava sem forma, havia trevas na face, até que Deus disse: haja luz. Irmãos, não é ignorar os números, é entender que Deus nos colocou para viver acima dessa circunstância. Foi Jesus quem disse que nos colocou acima, nos lugares celestiais, acima de qualquer problema, acima. Não é ignorar, Deus não ignorou o problema, mas Ele não focou no problema. Em vez dele falar do problema, Ele falou a solução: haja luz. Sabe por quê, queridos? Palavras têm, e tudo que você foca, expande. Se você fala do problema, você vai ter mais problema. Se você fala da dificuldade, se prepare para enfrentar mais dificuldade. Mas se você foca na solução, você vai ver o agir de Deus. Não, eu vou repetir isso. Se você foca na solução, você vai ver o agir de Deus. Pega essa frase: palavras não são apenas sons que saem da tua boca. Palavras são ferramentas de criação que transformam a realidade. Você precisa entender isso. Palavra é uma ferramenta. Não é só para sair som da sua boca. Deus nos deu essa ferramenta para mudar realidades, para olhar para a circunstância e não focar na circunstância. Pelo contrário, quando você é um sedento, quando você tem relacionamento, quando você busca Deus não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é, você entende a mente dEle. É claro que você vai estar alinhado à vontade dEle, e você vai liberar palavras, e as palavras vão construir o futuro que você quer ver. Qual o futuro que você quer ver? Feche seus olhos.